Chamado à adoração. Ó Senhor, Tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das Tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que Tu criaste. Todos esses animais dependem de Ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Te adorar.
Convite à confissão. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração.
Ouçamos as boas novas. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em Cristo Jesus somos perdoados. Amém. Louvor e adoração. Em espírito de gratidão e adoração, vamos louvar ao Trino Deus.
Oração por iluminação. Todos. Santo e gracioso Deus, por meio do Teu Espírito e da leitura da Tua Palavra, dá-nos sabedoria para Te perceber, diligência para Te buscar, olhos para Te contemplar, coração para meditar em Ti e vida para Te proclamar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Leitura do Novo Testamento. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo.
Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. O texto da nossa meditação de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37 a 39, que dizem assim: O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Nós celebramos neste domingo o domingo de Pentecostes. E esta é uma das datas mais importantes do cristianismo, porque foi justamente no Pentecostes, celebrado após a ressurreição de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus transbordou naqueles que eram seus seguidores e eles se tornaram então testemunhas de Jesus em todos os lugares. Tudo começa, portanto, para a igreja com a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. No texto que nós acabamos de ler, que faz parte do capítulo 7 do Evangelho de João, nós encontramos uma trama que já vem desde o começo do capítulo. A preparação é para a festa dos tabernáculos, ou também conhecida como a festa das barracas. Era a maior e a mais sagrada festa para os judeus. Um acontecimento popular, alegre, com música, com canto e com dança. E nessa festa se tomava também o melhor vinho. Durava mais ou menos 7 dias
e celebrava a saída do povo do Egito e sua peregrinação no deserto, onde a água era escassa. Se os irmãos voltarem a alguns versículos no capítulo 7, vão perceber que a preparação para essa festa já aparece no começo do capítulo, e Jesus instrui os seus discípulos para que eles subam a Jerusalém para participar da festa, dizendo que ele não iria porque o seu momento ainda não havia chegado. Os seus discípulos vão à frente e depois Jesus entra em Jerusalém em segredo, sem que as pessoas saibam que ele estava lá, e começa então os cochichos sobre ele. A festa já estava no seu desenrolar natural, as pessoas já estavam se alegrando, e é importante a gente entender como isso funcionava naquele ambiente de Jerusalém. Os tabernáculos, ou as pequenas choupanas, que também eram chamadas de barracas, eram construídas especificamente para a festa ao redor do templo e podiam representar as tendas em que os judeus viveram durante a peregrinação, quando tinham saído do Egito, antes ainda de se fixarem como o local prometido por Deus para o seu povo, naquilo que seria Canaã e que depois veio a se tornar a cidade de Jerusalém e a região do povo de Israel. Nessa festa, a celebração girava em torno da colheita depois do trabalho, antes de existir o templo, e no tempo em que já estavam, portanto, na terra prometida. Mesmo ali, havia tempos de seca. E assim, a água sempre teve um significado vital para a sobrevivência do grupo que tinha sido resgatado do Egito. Na festa dos tabernáculos, portanto, havia todo um ritual em torno da água. Era um ritual de agradecimento pela água e, ao mesmo tempo, um pedido por chuvas abundantes para garantir a vida. Se você voltar lá no livro dos Salmos, você vai encontrar em vários salmos a referência ao pedido do povo de Deus, do povo de Israel, suplicando a Deus que ele desse a chuva no tempo certo, para que as colheitas florescessem, para que os campos se tornassem férteis, e portanto a festa dos tabernáculos fazia referência a esses dois aspectos: ao período em que eles estiveram em peregrinação no deserto, mas também depois de estarem na terra prometida, a celebração da água, porque a água significava vida e significava sobrevivência ali na terra prometida. A celebração, portanto, abrangia esses dois aspectos, e os dois aspectos eram um agradecimento à salvação. Eles não conheciam uma fonte de água que jorrasse sem parar e, por conta disso, sem deixá-los em situação precária e de desespero frente à possibilidade da chuva não vir e da fonte de água não jorrar mais. Duas coisas celebradas no mesmo momento: a preservação da vida durante a peregrinação e a água que mantinha a vida agora na terra prometida. Toda a cerimônia lembrava os tempos difíceis de escassez de água, as secas, as plantações destruídas e, consequentemente, a fome. E a festa celebrava, então, experiências antigas, permeadas de tradição religiosa. A água, portanto, é personagem de destaque na festa dos tabernáculos. A cada manhã, os sacerdotes buscavam água na fonte de Siloé, num recipiente de ouro, e em procissão levavam até o altar. Misturavam a ela um pouco de vinho, também em 2 bacias de ouro, enquanto o povo admirava aquele ritual tradicional. Isso também acontecia no ápice da festa, no último dia.
Para eles, a água simbolizava a abundância nos tempos escatológicos. Por isso, o grande impacto que causam as palavras de Jesus no último dia da festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa cena nos leva a pensar qual seria a reação das pessoas que estavam ali participando da festa. Provavelmente devem ter pensado assim: como esse sujeito se atreve a tirar a abundância de água do momento escatológico, do momento celebrado na festa, e dizer que já, agora, nele há como saciar a sede. Esse fato aconteceu no último dia da festa, o mais importante, como o texto nos mostra. E a ação de Jesus parece demonstrar que aquele anonimato que nós vimos quando ele subiu, sem que ninguém soubesse, para Jerusalém, agora se transforma numa exposição pública. Ou seja, a sua aparição e a sua afirmação a respeito da água expõe a raiva daqueles que estavam observando os seus atos e que passam a querer eliminá-lo. O que Jesus está fazendo é afirmar que nem a celebração, nem o ritual da água e tampouco o vinho ali bebido em abundância matam a sede. O que Jesus está deixando claro é que só Ele é quem é capaz de substituir essa água. É muita coragem de Jesus. Para os outros, é um ato de petulância. E com esse enfrentamento, Jesus quer mostrar que não é o templo e nem os sacerdotes que determinam e nem garantem isso, mas o próprio Deus. Jesus não só critica o ritual do templo, que não saciava mais a sede do povo, nem a sua necessidade de solidariedade, de paz e de sentido de vida, mas também se coloca Ele mesmo como a fonte que sacia e que não seca jamais. Ainda dá a possibilidade de cada pessoa ser uma fonte para os outros. Ele diz isso na perspectiva do recebimento do Espírito para aqueles que nele crescem. Alguns detalhes nessa passagem são interessantes para entendermos o que Jesus tem em mente com essa cena que ele protagoniza na festa dos tabernáculos. O primeiro detalhe é que nós encontramos no próprio Evangelho de João a referência à água como sendo semelhante ao primeiro batismo, aquele mesmo que Jesus recebeu de João, quando o próprio Jesus afirma: João batiza com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, a água é apresentada logo no primeiro capítulo do Evangelho de João como sendo uma referência à antiga aliança. A aliança que era feita por meio do batismo com água, mas que Jesus inauguraria uma nova aliança, agora não mais a base do batismo com água, mas com o batismo com o Espírito Santo. Também há uma referência interessante lá no capítulo 4 de João, quando Jesus, ao encontrar a mulher samaritana, afirma que ele era capaz de dar a ela uma água viva e que se ela bebesse dessa água, ela jamais teria sede. Aqui nós encontramos exatamente a mesma referência. Jesus faz menção da água viva, dizendo que quem bebesse dela jamais teria sede. Do seu interior fluiria rios de água viva. Nesse capítulo, portanto, nós temos essas duas perspectivas. A primeira e a mais clara e a mais correta é a afirmação de Jesus de que dele, que é a água viva, dele que é a verdadeira fonte de vida, flui rios de água viva. É de Jesus, é do seu interior, é dele que é Deus conosco, que procede
toda a vida, não mais da simbologia do Antigo Testamento, não mais da simbologia da festa dos tabernáculos, centrada na figura da água, mas do próprio Jesus. E isso revela o motivo por que aquelas pessoas que estavam na festa não concordaram com a expressão de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também faz menção à água que fluiria do interior daqueles que crescem nele. E essa ideia da água que flui do interior do que crê em Jesus Cristo demonstra que, ao mesmo tempo em que nós recebemos vida de Jesus, nós passamos a ser instrumentos para transmitir a vida às pessoas que ainda não creem. O outro aspecto importante a ser destacado é o fato de Jesus falar que esta água que Ele daria, esta vida que Ele daria às pessoas, que esta vida que flui do seu interior, esta água da vida, esta água viva, é o Espírito Santo. E, portanto, agora nós temos o foco principal da celebração deste domingo. Jesus promete que daria o seu Espírito Santo àqueles que crescem no momento em que ele fosse levado ao Pai. Isso vai acontecer de maneira clara no capítulo 2 de Atos, quando a igreja reunida, depois da ascensão de Jesus, recebe o Espírito Santo e as pessoas então são atingidas pela mensagem do Evangelho, de maneira que elas agora entendessem as palavras de vida, as palavras de salvação vindas da boca de Pedro, que é o proclamador da mensagem no capítulo 2 de Atos. E, portanto, nós temos nesse trecho do capítulo 7 de João, Jesus afirmando que dele, do interior dele, sai a água viva que é capaz de trazer salvação para as pessoas. E isso vai se cumprir de maneira clara, evidente e agora não mais dele, mas procedente dele e também do instrumento que é o proclamador da mensagem do Evangelho, que é Pedro. Lá no capítulo 2 de Atos, as pessoas também agora vão receber a mesma palavra, a mesma mensagem de salvação pela instrumentalidade daquele que crê em Jesus Cristo. Portanto, quem crer em Jesus recebe o Espírito e dele fluirão rios de água viva. Primeiro, temos que beber da fonte de Jesus para então nos tornarmos fonte para outros. É um serviço de solidariedade e de amor. Não se compra nem se vende a água desta fonte, somente se recebe e se dá. E essa é uma característica fundamental para compreendermos no nosso dia. A igreja recebe a salvação por meio da graça de Jesus Cristo. A igreja precisa ser instrumento para proclamar essa mensagem de salvação pela graça às pessoas que não creem. Não é possível comprar salvação, não é possível comprar dessa água, não é possível vender essa água. Apesar de hoje em dia haver tanta gente vendendo as mais diversas bugigangas religiosas, mas sem poder oferecer aquilo que de fato é vida, aquilo que de fato é salvação, porque a salvação, a vida, é graça de Deus para aqueles que creem, para aqueles que são alcançados pela mensagem de salvação. Portanto, irmãos, nesse domingo que celebramos o domingo de Pentecostes, nós possamos reafirmar a nossa confiança em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é aquele que nos deu vida, e que possamos, entendendo a presença do Seu Espírito na nossa vida, que nos guia, que nos dirige, que nos orienta, possamos também nos tornar fonte de água viva para as pessoas que necessitam de salvação. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que a mensagem de Jesus Cristo possa estar presente na sua vida, possa estar presente na vida da sua família e que você, ao lado dos seus familiares, possa também ser essa fonte
que transmite vida para as pessoas que necessitam. Que nós sejamos instrumento de Deus, que nós sejamos instrumento de amor e de solidariedade para aqueles que precisam de vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Espírito, mais que cheio quero estar. Eu melhor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar.
Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.